Oi, oi, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu acho que você já me conhece, sou Gabriela, sou responsável aqui pelas aulas de literatura e de espanhol. E um dos assuntos que eu separei para a aula de espanhol, para a gente revisar, foram palavras homônimas. É um dos assuntos que o Enem, ele pede, né, para que os estudantes eles revisem, que eles estudem, porque ajuda bastante na interpretação de texto, né, que é o que vai ser cobrado em espanhol na prova do Enem. Interpretação de texto para que você consiga responder as questões de forma plena. Então, para a gente conseguir interpretar os textos de forma plena, a gente precisa ter um bom conhecimento de vocabulário da língua hispânica. Então, é muito importante estudar as palavras homônimas. Essa aula aqui não vai ser, na verdade, uma aula sobre palavras homônimas. Eu pretendo, sim, eu quero que vocês peguem o material, que vocês revisem, para que vocês fiquem atentos a essas palavras, para que quando vocês forem ler o texto, vocês reconheçam a palavra e não mude o contexto, o sentido, não se confundam e acabem marcando uma alternativa errada, certo? Então, aqui eu trouxe o material, vou mostrar o material para vocês e vou deixar o slide lá no grupo, tá? Do GAP, para que vocês aí possam estar revisando na casa de vocês, nos estudos de vocês. Deixa só o meu computador voltar aqui, que ele trava um pouquinho. Mas é isso. Los homônimos são os homônimos em espanhol que a gente conhece em português também, né? Que são, de acordo com a gramática linguística, são palavras que têm um significado diferente, porém elas têm a mesma grafia, né? Elas se escrevem da mesma maneira, mas têm a grafia diferente. Então, aqui, ó, tudo isso que eu trouxe são exemplos de palavras homônimas, tá? Que vocês precisam se ater para lá na hora do textinho que vocês forem ler, vocês saberem diferenciar, beleza? Aqui a gente tem cólera. Vocês podem perceber que esses primeiros exemplos que eu trouxe, o que vai diferenciá-los, o que vai diferenciar essas palavras é o artigo, né? Eu já dei aula de artigo aqui, o artigo el, que é o artigo definido masculino, né, que no português a gente conhece como o, e o lá, que é o artigo feminino definido, que a gente conhece como o artigo a, aqui na língua portuguesa. Então, ele, cólera, cólera é precedido do artigo el, então, o artigo masculino em cólera vai se referir à doença. Já quando a gente usa o artigo feminino, vai se referir à raiva. Então, são duas coisas distintas, porém têm a mesma grafia. O que vai diferenciá-las é o artigo, tá? O artigo definido masculino e o artigo definido feminino. Então, a mesma coisa em todos os exemplos. Eu não vou ficar repetindo, tá? Todos esses exemplos aqui. Até a gente chegar aqui, já vai ser outra coisa. Mas a gente tem cólera, el guarda, que significa cobrador de ônibus, e la guarda, que significa tutela. A mesma coisa aqui no Brasil. Muitas palavras a gente já conhece nisso aqui no Brasil, né? A gente tem o guarda, que aqui não é cobrador de ônibus, a gente pode dizer o guarda de trânsito. Mas se a gente falar, eu tenho que pegar a guarda daquela criança, eu estou falando da tutela. Então, a mesma coisa que essa diferença a gente pode se ater. Só que lá, o guarda, ele guarda, significa cobrador de ônibus. La guarda, tutela. El policía, agente, né, o agente. E la policía, administração. El mañana, quer dizer futuro, né? Esse el mañana se refere amanhã que ainda vai vir. Mas quando eu falo lá mañana, eu estou falando da parte do dia. Então eu falo amanhã, hoje está muito bom. Então eu estou falando da parte do dia. Gente, não, por favor, não liguem para a minha mãe gritando. Felizmente eu não tenho como parar e voltar e pedir para ela fazer silêncio. Mas ok. Quando eu falo o amanhã, ó, o amanhã, eu tenho o sentido de futuro. Mas quando eu falo amanhã,
está bela, quando eu me refiro à manhã, a parte do dia. Então, a gente consegue trazer isso para o português também. Então, não tem muito segredo. El frente militar, eu falo de um militar ou de um edifício, mas quando eu falo lá frente, eu falo da parte do rosto, né? El ordem é uma séria disposição à ordem, la ordem religiosa ou mando. A margem, né? Eu vou ler em português, já que aqui está em espanhol, vocês conseguem se ater melhor, acredito. A margem eu falo do espaço à direita e o margem, né? Como se fosse o margem. El margen. La margen, a margem, eu falo lá a orilha de rio do caminho, caminho do rio. Quando eu falo a margem, no sentido feminino, eu estou falando da margem do rio, a mesma coisa aqui no português. Mas quando eu falo el margen, no masculino, eu me refiro à página direita, a margem que a gente tem na página. Só que aqui a gente tem continua o artigo feminino, né? A margem da página, a margem do rio. Mas lá no espanhol ele tem o artigo masculino. Aqui, o cometa, eu falo do corpo celeste, e la cometa, el juguete. El guia, que acompanha a outras pessoas, e a guia, quando eu me refiro do livro. O corte, de cortar, e la corte, real, a mesma coisa aqui no Brasil. O corte e a corte. El capital, o dinheiro. El capital, dinheiro. La capital, ciudad principal de uma região. A mesma coisa aqui também. Quando eu falo capital, eu estou me referindo a dinheiro, mas quando eu falo a capital, eu me refiro à cidade. Por exemplo, a capital de Pernambuco, a Recife. A palavra cura, el cura, eu falo do sacerdote. Mas quando eu falo la cura, eu falo da cura de curar, né? Não da cura do sacerdote. Então, percebam que o que vai diferenciar é sempre o artigo masculino e o artigo feminino. Ele, cabeça, é o chefe, e a cabeça, parte do corpo. Ele, clave, musical. Ele, opa, aqui tem alguma coisa. É la clave, gente, perdão, tá? É ele, clave, musical, e la clave, la resolução. Ele, pés, animal, la pés, resina. Ele, trompeta, estou falando do instrumentista que troca a trompeta. E a trompeta, estou falando do instrumento. Né? Isso também é aqui no Brasil, né? O trompetista, o trompeta que toca, e a trompeta é o próprio instrumento. El segador, homem que ciega. La segadora, mulher que ciega, equipo de cegar. Aqui muda a palavra, na verdade, né? A grafia é diferente porque a gente tem a letra A no final da palavra. Então, um se refere ao homem e o outro se refere à mulher. Esses exemplos que eu dei, o que vai diferenciar, mais uma vez repetindo, são os artigos. A gente tem um artigo feminino, tem um artigo masculino, que vai fazer essa diferença, essa distinção. E aqui a gente tem exemplos de forma de monossílabos, que são, né, palavras com uma única sílaba. Aqui o que vai diferenciar, eu acredito que é a tilde, né, que é o acento agudo. Então, diferente daqui, que eu diferencio pelo artigo, o que eu vou diferenciar aqui nos monossílabos são a tilde, que é o acento agudo. Então, aqui a gente tem um textinho, quero. Un buenos días, un beso y un café. Un buen día, provecho, un par de risas y un té. Un cómo te fue, una caricia y un vino. Un descansa, una mirada y un te amo. No exemplo acima, ao lado, podemos observar o uso do monossílabo T, com e sem acento, diferenciando completamente seu significado, apesar da escrita igual. Então, o que vai diferenciar esse T é o acento agudo. O T com acento agudo se refere a chá,
né? E o T sem o acento agudo se refere ao pronome. Então, vamos tomar um T, vamos tomar um chá. Esse T com a tilde, acento agudo espanhol, eu falo tilde, se refere a chá, mas o sem acento se refere à mesma coisa aqui no português, né? Tive en la fiesta ayer, tive na festa ontem. Então, todos esses aqui, ó, é o acento agudo que vai diferenciar. Eu tenho si com acento, que vai significar sim, e eu tenho si sem acento, que vai, aqui, ó, significar o si de, como eu posso dizer, de dúvida, né? De, como eu posso dizer, gente, eu esqueci a palavra. Mas se você for amanhã, né? De, ai, meu Deus, como é o nome disso, hein, gente? Que vergonha para mim isso. De condição, aqui, ó. Se você for, é uma condição, meu Deus, desculpa. Mas aqui o exemplo, ó. Se me voy al encuentro, né? Sim, vou ao encontro. O si com acento significa sim. Mas aqui a gente tem, se no lo tienes, dímelo. Então, se não tens, diga-me. É uma condição. Se você não tem, você me diz. Aqui a gente tem o de com acento, que significa o verbo, a mesma coisa que na língua portuguesa. E o de sem acento, que significa preposição. Então, de carinho a ella, de carinho a ela. E, cadê? Viene de lejos, vem de longe. Então, um eu me refiro a verbo, o outro a preposição. Aqui, esse eu acho bem importante. Eu acho que é um dos que mais você vai encontrar em textos, que é o mas com acento e o mas sem acento. Que o que diferencia aqui é a letra I. Lá o que vai diferenciar é o acento agudo. O mas com acento vai se referir a mais, né, de quantidade, e o mas sem acento é a mesma coisa aqui do português, que significa o porém. Eres más inteligente que ella. Então, está dizendo que a pessoa é mais inteligente que a outra, né? Quantidade. Lo sabia, mas não dijo nada. Então, sabia, mas, né? Porém, não disse nada. Aqui, o se sem acento significa pronome e com acento significa a palavra sei. Então, não sei onde estão as minhas gafas. Não sei onde estão os meus óculos. Aí eu tenho com acento. E se lo comprei ayer, o comprei ontem. Esse se, ele vai ser o pronome. Esse também eu acho muito importante. Nossa, esses todos aqui eu acho que caem muito em texto. Eu acho que vocês têm que estudar bastante esses monossílabos aqui. Porque, ó, o mi com acento e o mi sem acento é importante. O mi com acento se refere a mim e o mi com acento, né, é o meu. Então, cómpralo para mim. Compre-o para mim. Mi gato perezoso. Soso. Então, eu falo do pronome meu. Aqui, o ele com acento, eu me refiro a ele, né, o pronome ele. Ele com acento, pronome. Ele sem acento, se fala da mesma forma, eu me refiro ao artigo indefinido, né? O artigo indefinido masculino. Ou, ele é meu amigo, ele é meu amigo. El chico es calmo, o garoto é calmo. Então, vejam que tem a mesma pronúncia, a única coisa que vai diferenciar é a grafia, é o acento. Um se refere a pronome, o outro se refere a artigo. A mesma coisa que no tu. Tu com acento se refere ao pronome, né? Tu eres mais alto que ele. Então, esse tu está se referindo a tu pronome, né? O pronome pessoal. E o tu sem acento significa o pronome teu. Cadê aqui? Tu hijo es bonito. Teu filho é bonito. E aqui nesse tu és mais. Aqui, tu eres mais alto que ele. A gente tem todos os exemplos, né? Tu, que é o pronome com acento, o mas com acento, que no português é mais com i, se refere à quantidade, e ele com acento, que se refere ao pronome pessoal ele. Então,
eu acho que a gente não encontra muito mais homônimos que esses. Eu acho que os principais vão ser realmente esses que se escrevem, né, da mesma maneira e têm significados diferentes. Mas o bom é que a gente consegue diferenciar esses exemplos pelos artigos masculinos e femininos, e aqui a gente consegue pelo acento agudo, tá? Quando tem o acento agudo significa uma coisa, quando não tem um assunto, o acento significa outra. Então, vocês pegam esses materiais, anotem, façam anotações, resumos e estudem isso aqui. Procurem textos, eu posso disponibilizar textos para vocês também, é só falar comigo no WhatsApp que eu disponibilizo o texto, e aí vocês leem e vão conseguir identificar esses homônimos, que aí eu acho que é muito importante fazer essa prática, tá? Para quando chegar lá na prova do vestibular, vocês já estarem acostumados com esse tipo de leitura e acostumados a identificar as palavras homônimas, tá certo, pessoal? Então é só isso, por favor, qualquer coisa, podem falar comigo no WhatsApp, estou de férias da faculdade, então eu vou estar mais disponível lá para disponibilizar textos, atividades e alguns materiais para vocês, tá bom? É isso, gente, obrigada e tchau, tchau, até a próxima.